Então, pessoal, boa noite mais uma vez. O tema da nossa aula de hoje é sobre definições de filosofia, né? Eu utilizo, como eu falei para vocês na aula de ontem, eu prefiro utilizar esse termo definições em vez de utilizar o termo de conceitos, né? Talvez, se fosse um outro professor que estivesse trabalhando com vocês, iria dar o tema aqui de conceitos de filosofia. Ontem eu falei para vocês a razão por que eu não gosto muito de utilizar o termo conceito para as ciências humanas, né? E aí hoje eu não vou repetir, porque senão a gente toma muito tempo falando de uma mesma coisa no decorrer de uma unidade de conhecimento que já temos aí uma carga horária ínfima para discutirmos os objetos de conhecimento assim bem vastos e que, por sinal, não temos condições de nos aprofundar tanto, porque são noções básicas para vocês terem nesse contexto dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, aqui nós, na unidade curricular de ética profissional e filosofia, hoje nós vamos discutir esses significados ou definições de filosofia. Aqui, dentro do contexto do significado de filosofia, temos que a filosofia, definida como amizade, sabedoria, teve essa definição a partir do filósofo grego Pitágoras, Pitágoras de Samos, né, que é a cidade, né, que se utilizava muito naquela época, fazer menção à pessoa, ao local que ela morava, né? Então, Pitágoras de Samos, ele viveu aqui no século V a.C., portanto, bem antes de Cristo já estavam ocorrendo essas discussões para trazer um significado para a filosofia. Então, aqui nós estamos situando vocês em relação à filosofia, no tempo, e no espaço, e identificando as pessoas, ou a pessoa, no caso Pitágoras, que inicia essa discussão, né? A partir aqui do filósofo Pitágoras, né? O que temos mais dentro desse contexto de significados é que a palavra filosofia ela é composta de duas outras palavras, né? Ou de dois radicais. E esses dois radicais são radicais gregos, né? Nós temos aí esses dois radicais, sendo um philos, e o que significa esse radical, essa palavra philos, né? Ela significa, então, aquele que tem amizade, né? Quem tem amizade ama, né, a alguém, né? Ter amizade é gostar de algo. Gostar, quando se refere a pessoas, refere-se à pessoa que gosta de alguém. Tem amizade porque essa amizade lhe faz bem, né? Então, philos significa aquele que tem amizade, e aí temos o outro significado, ou outro termo, a outra palavra, que é Sofia, que significa sabedoria. Então, dessas duas palavras, compõe a palavra filosofia, que, por sua vez, é aquele que tem amor à sabedoria, que ama a sabedoria, a busca do conhecimento, né? E é a partir desta visão, desses dois radicais e deste significado da palavra filosofia, que nós precisamos compreender a dimensão desta palavra em si e precisamos compreender um pouco a dimensão dessa área científica quando estamos trabalhando com a filosofia enquanto ciência e compreendemos também a filosofia dentro de um contexto de uma unidade curricular, que é o que nós temos hoje aqui, estudando sobre ética e filosofia dentro de uma unidade curricular dos cursos de graduação, sendo esses cursos de administração, engenharia e logística, né?
na nossa unidade curricular passada, de Sociologia e Antropologia, tínhamos também o curso de Contabilidade. Mas agora eles estão fazendo uma outra unidade de conhecimento que é mais específica do curso de Contabilidade. Bom, partindo deste princípio e dessa compreensão macro da palavra filosofia, filo significando aquele que tem amizade ou aquele que ama, né? E sofia é sabedoria, então nós já partimos desse princípio que a filosofia é amor à sabedoria ou à busca de conhecimento. Vejam que dessas duas combinações, ou seja, dessa combinação, dessa combinação das palavras gregas, aí vem a definição de filosofia: amizade, a sabedoria, ao conhecimento, o que norteia toda a história da humanidade, bem como alicerçar o surgimento de todas as áreas de conhecimento humano. Vocês lembram que eu falei ontem que a filosofia, os filósofos em si, eles têm na filosofia, e inclusive enche o peito com orgulho de que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? É porque justamente a partir dessas discussões filosóficas que vem esse despertar, este amor para a produção do conhecimento, a busca da sabedoria, a busca de respostas para determinadas indagações que temos aí no nosso cotidiano, e esses porquês que ficam na nossa mente. E aí passava uma propaganda um certo tempo, não há muito tempo, não, que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas, porque as perguntas é que trazem a inquietação às pessoas, no sentido das pessoas se movimentarem para buscar descobrir o porquê de tantos acontecimentos, de tantas coisas que estão ocorrendo, ou de coisas que ocorreram, né? E aí descobrir o porquê. Então, é nesse sentido que as perguntas é que movem o mundo, porque nos traz essa inquietação no sentido de buscarmos respostas. E se não buscarmos as respostas, pelo menos compreendermos a textura social na qual estão inseridos estes acontecimentos que ocorrem na sociedade. Né? Então, quando nós partimos para estes significados, nós temos esses significados aqui ocorrendo, e aqui data do século V a.C., também os primeiros filósofos gregos. Nós vimos lá Pitágoras, por exemplo, antes de Cristo, né? E aqui nós estamos ratificando este posicionamento, que inclusive vocês vão encontrar lá no material didático de vocês também, que data-se aí, no caso da filosofia mesmo, porque se for de alguns pensadores, outros pensadores, nós vamos encontrar pensadores aí de séculos bem mais remotos, para além desse século V aqui, né? Antes de Cristo. Nós vamos encontrar, se bem que aqui o século V antes de Cristo estava bem dentro da Idade Antiga ainda, né? E aí, mas nós temos outros pensadores que se tornaram figuras importantes, né? No contexto da construção histórica e filosófica, que datam aí do século VIII a.C., século IX também a.C. Mas aqui, vejam que eles eram conhecidos como pensadores pré-socráticos, né? Ou seja, antes de Sócrates. O que é pré? É que vem antes, né? Quando nós estudamos a pré-história, estudamos aquilo que veio antes da consolidação da história enquanto ciência. Aí estamos lá na pré-história, antes da formatação e do paradigma de construção da história, né? Ou seja, do modelo de construção da história, como temos a partir do surgimento e da análise dos registros do homem, deste homem da caverna, e aí, posteriormente, começam os clãs, né?
e depois dos clãs vão surgindo aí, portanto, as sociedades antigas, né? Então, esses aqui do século XV ou século V antes de Cristo eram conhecidos como os pensadores pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates. Tem como característica a preocupação com a explicação da vida humana a partir da própria natureza das coisas, né? Então, vejam, compreender a vida humana, né? Por que somos seres humanos? Por que somos diferentes dos demais animais? Por que temos uma linguagem própria? Por que temos forma de nos comunicarmos, ao nosso ver, de maneira mais inteligível que os demais animais? Por que temos a capacidade de criar, né? Criar, estabelecer regras para vivermos em sociedade, estabelecermos, delimitarmos espaços para nos dar mais segurança, como uma residência, por exemplo. E por que isso vem ao ser humano? Quais são essas características que são próprias do ser humano, né? Então, esses filósofos, eles já vêm, a preocupação deles era justamente trazer a explicação da vida humana a partir da natureza das coisas, ou seja, da existência das coisas, né? E aí nós, até com base nessa linha filosófica, nós temos aí algumas concepções filosóficas que vai considerar o homem, inclusive considerar os primitivos no Brasil como parte da própria natureza, né? Por achar que eles se confundiam com a própria natureza, e tem essa linha filosófica que leva a essa busca de colocar o homem dentro desse contexto da própria natureza como parte da natureza, né? E dado a interdependência que o próprio homem tem da natureza para a sua sobrevivência e para a sua existência, né? Digamos aí, se desmatarmos toda a vegetação, logo nós teremos as nascentes secando. Se as nascentes secam, logo não teremos uma boa produção. Se não temos uma boa produção, teremos uma escassez de alimentos. Se tivermos uma escassez de alimentos, muitas pessoas morrerão, né? Isso sem falar nas questões de problemas de saúde que podem surgir em detrimento da ausência da água, que é considerada e é tida como alguns como sendo a origem da própria vida, né? Vocês não são desse tempo, mas lá em 91, no Carnaval de 91, a Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel ganhou o desfile do Rio de Janeiro com o tema enredo de a água, tendo a água como a origem da vida, não? Então, naquela época, eu estava em uma atividade profissional de que a gente fazia plantão, e enquanto não surgia a demanda de trabalho, a gente assistia, tinha que ficar acordado, né? Então, ficar acordado, como era o que tinha na televisão, tinha que assistir o desfile. E eu achei interessante aquele samba enredo, bem como a parte alegórica que foi para a avenida, que apresentava bem isso. Inclusive, nós, para nascermos, para gerarmos, no útero da nossa mãe, nós precisamos de líquido, né? Se não existir líquido, nós não temos condições, o feto não tem como desenvolver, e aí teremos um natimorto, né? Então, vejam, e aí eu fazendo, assistindo e analisando, e só depois que eu fui estudar, aprofundar um pouco mais nos estudos filosóficos, mas como o nosso conhecimento ele é construído, reconstruído e ressignificado a partir das nossas experiências de vida, eu lembrei muito daquele samba enredo, daquele momento,
quando essas pessoas aqui fazem essa discussão, colocando o homem como sendo parte da própria natureza, não? Então, prosseguindo aqui, temos que esses filósofos, esses pré-socráticos, não, são considerados os pioneiros da filosofia ocidental, não? Quando nós falamos aqui de filosofia ocidental, nós estamos falando dessa parte do mundo que não é denominada como Oriente, né? Então, quando pegamos aí Grécia, quando pegamos a Europa, a África, né? Então, que hoje são países que naquela época não tinham essa configuração de países, até porque não existia ainda a concepção do chamado Estado moderno. O Estado moderno ele surge já bem depois, aí com o advento do renascimento cultural, e aí vem a Idade Moderna, né? Que essa Idade Moderna, o que marca a Idade Moderna é justamente o surgimento desses Estados nacionais, delimitando espaços geográficos e dando uma identidade, né, às pessoas, uma nacionalidade às pessoas. Quem nasce, por exemplo, ali na região da Itália, né? Então agora é chamado de italiano. Quem nasce na região da França, então é chamado de francês. Quem nasce na região conhecida como Espanha, então agora passa a ser espanhol. Então dá uma nacionalidade a fazer parte da identidade das pessoas que nascem em determinadas regiões. Por exemplo, quem nasce no Brasil é, portanto, brasileiro. E aí ainda vem as divisões dentro desse Estado-nação, ainda vem as unidades federativas, Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, os estados, que quem nasce nesses locais, por exemplo, nasceu no Tocantins, é tocantinense. Isso vai agregando a identidade do indivíduo, né? Então, aqui esses filósofos pré-socráticos, nessa época não existia ainda essa conotação dessa identidade do indivíduo. Então, porque não existia ainda essa configuração dos limites geográficos do Estado-nação. Existiam os reinados, né? E, portanto, os impérios, e aí cada império, o Império Romano, por exemplo, que ele expandiu para o Oriente, para o Ocidente, né? O Império Grego, o Império Babilônico, né? Então, esses impérios, eles vão conquistando essas regiões, as regiões da Grécia, regiões da Espanha, da França, regiões da Itália, né? Isso numa concepção de império. Agora, quando vem a concepção de estados nacionais, essa questão aí nasce o Estado moderno, aí vem essa possibilidade e também essa prática da delimitação dos espaços geográficos para dar uma identidade às pessoas que nascem nessa base, nesse espaço geográfico, bem como a nacionalidade que essas pessoas passam a ter, né? Portanto, aqui eles buscavam um entendimento para o primeiro princípio, arché, né? Que é esse princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, né? E aí, esse axé não é axé, o axé é um termo já oriundo da África, né? Que tem um outro significado, né? Aqui é arché, né? Deveria estar no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Então, era algo, esse termo, para dar essa conotação sequencial, início, meio e fim de tudo, né? De todas as coisas, né? Então, prosseguindo dentro da compreensão e da visão desses pré-socráticos, vamos prosseguir aqui para compreendermos
um pouco mais sobre esses filósofos pré-socráticos, né? Portanto, vamos observar aqui que, dentre esses pré-socráticos, eles prosseguem. Aqui já temos, vamos para dar nome a esses sujeitos, né? Teles de Mileto, que ele é aí de 624 a 547 a.C., o pensamento de Teles de Mileto, né? Teles, porque era o nome dele, e Mileto, por ser ele um cidadão da cidade de Mileto. O seu pensamento é conhecido através de Aristóteles, né? Portanto, Aristóteles é que vai expandir o pensamento de Teles de Mileto, né? Teles é considerado o pai da filosofia grega, né? Ou seja, aquele que iniciou as discussões filosóficas no contexto da filosofia grega. E é um dos 7 sábios da Grécia, que eram considerados os sábios, né? Pensador, político, matemático, engenheiro e astrônomo, né? Então, vejam que o Teles era uma pessoa que ele tinha um conhecimento não só em uma única área, que hoje poderia chamar de uma única ciência, mas ele tinha um conhecimento vasto. Ele sai da filosofia, ele tem os pressupostos filosóficos, considerado, portanto, o pai da filosofia, que é esse amor ao conhecimento, e aí ele perpassa aí como sendo um homem político, mas para além de ser um homem político e pensador das ciências políticas, que posteriormente veio se tornar ciência política, hoje nós temos, inclusive, um curso superior de ciência política, né? Ele também se torna matemático, que aí já sai, ao nosso ver, aqui já sai das ciências humanas e sociais aplicadas e vai para um ponto extremo, que é as ciências exatas, que a matemática está aí nas ciências exatas, já entrando aqui para a engenharia, né? E aí, por que os engenheiros devem estudar também a filosofia, né? Nós temos aí o primeiro, considerado o pai da filosofia grega, que, na sua formação, ele era engenheiro, mas ele quis, para além da engenharia, para além da matemática, para além da ciência política, para além da filosofia, ele também quis entender os astros. Portanto, ele passa a estudar os astros, tornando-se um astrônomo de formação também, né? Então, esse o nosso amigo aí, Teles de Mileto, já de 624 a 547 a.C., né? O Teles também, nós temos aqui, ele admitiu que a inteligência cósmica é o próprio Deus, né? Ou seja, quando ele disse, olha, para criar tudo isso, esse cosmos existente, então isso é Deus, né? Aí daí nós temos já uma linha dentro da filosofia que vai trabalhar como vendo Deus em toda a natureza, né? Que Deus está na vegetação, Deus está nas montanhas, Deus está nas águas, Deus está na nascente, Deus está nos animais, Deus está nas pessoas, né? Então, temos uma linha filosófica que segue por esse caminho, abeberando-se em Teles, porque ele diz que essa inteligência cósmica é o próprio Deus, né? Veja que o espírito do mundo é Deus e a totalidade das coisas é dotado de alma, né? Ou seja, eu vou colocar aqui a palavra coisas, né? Das coisas, né? Que ficou faltando, né? Para implementar aqui, a totalidade das coisas é dotado de alma, né? Então, que existe a alma humana, mas
Aí ele vai dizer que existe a alma, é isso que traz. O que é a alma, quando nós estudamos, até do ponto de vista da teologia, para explicar o que é a alma, é a fonte dos sentimentos, é onde nós temos essa conexão com o sobrenatural, né? Essa nossa capacidade de nos emocionarmos, de nos alegrarmos, essa capacidade que temos de sentir algo que as outras pessoas elas não sentem. Assim, não sente igual nós estamos sentindo, elas podem até perceber de que nós estamos muito felizes ou de que estamos muito tristes, mas elas não têm condições de saber a profundidade desse nosso contentamento, dessa nossa alegria, e nem tampouco a profundidade dessa nossa tristeza. Então, veja que, quando se fala aqui da alma, fala dessa questão do sentimento, né? Do se expressar de forma natural. E aí, quando ele coloca isso para as coisas, que é dotado de alma, e quando lá nas plantas, se a plantinha está murchinha lá e chove, ela se alegra e ela fica frondosa, verde, balança o vento, parece que tem mais vida, né? Aparece vida, né? Então, isso o Tales de Mileto ele traz essa concepção aí de que o espírito do mundo é Deus e a totalidade das coisas é dotado de alma, né? Então, ele atribui-se a Tales a afirmação de que todas as coisas estão cheias de deuses, né? Ou seja, que em tudo há um Deus para tudo. Daí porque vai aparecer aí posteriormente até a essa conotação de adoração a diversos seres como deuses, né? Como sendo deuses, né? Bom, compreendendo um pouco aqui sobre o Tales de Mileto, ele ainda vai falar que tudo provém da água e a inteligência divina tudo faz a partir da água. A terra flutua na água, né? Veja que esse caboclo, ele pelos seus conhecimentos, mesmo ele vivendo ali no século V antes de Cristo, né? Mas ele é aqui de 600, ele começa a sua vida ainda no século VI antes de Cristo, né? E aí ele traz aqui essa informação de que ele já assegura que aqui tudo provém da água e a inteligência divina tudo faz a partir da água e que a terra flutua na água, né? Então, observe que, para a sua época, ele foi um cara assim, muito profundo nos seus estudos, e daí não é por acaso que ele é considerado como sendo o pai da filosofia grega, né? Veja que é um rapaz que ele teve berço cultural para ter toda essa dimensão de conhecimentos que estamos discutindo aqui sobre o Tales de Mileto, né? Então, nós discutindo aqui sobre o Tales de Mileto, ele ainda aparece aqui como admite que a inteligência cósmica é o próprio Deus, aqui nós já falamos, isso aqui também nós já falamos. Eu só repeti, né? Aqui nós vamos continuar no próximo bloco, porque já estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Então, no próximo bloco, nós entraremos aqui falando sobre Anaximandro de Mileto também, que ele sucede aí o Tales de Mileto, né? Então, nós continuaremos daqui um pouco, logo que a videoconferência for convertida em vídeo. Aí nós retomamos. Fiquem atentos ao grupo, porque eu chamo vocês lá para a aula, certo? Até já, então.